Queridos, a graça e a paz, nós vamos dar sequência aos nossos estudos no livro de Tiago. Hoje nós vamos dar sequência no capítulo 3, versos 13 até o verso 18. Vou fazer a leitura desse texto que diz: Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês tenham em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se permeia, ou melhor dizendo, que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Queridos, eu creio que esse é um assunto muito pacífico de nós assim tratarmos, no sentido de que a sabedoria é algo muito essencial para a nossa vida aqui neste mundo. Nós precisamos de sabedoria no nosso trabalho, nós precisamos de sabedoria no contexto da sociedade em geral, a qual vivemos, no contexto das nossas famílias, no contexto dos estudos, da escola, da faculdade ou do trabalho, e também no contexto da família e da família mais próxima, que é a família espiritual. Nós também precisamos de sabedoria. Então, Tiago, aqui nesse texto, ele vai tratar com aqueles irmãos e ele lança aqui um desafio. Ele lança um desafio no verso 13, quando ele diz: Quem entre vocês é sábio e inteligente? Aqui o Tiago ele usa de uma pergunta retórica. Pergunta retórica é aquele tipo de pergunta que na sequência, ou até mesmo sem sequência nenhuma de resposta, a resposta já está ali implícita, já está ali bem clara para as pessoas. E a forma que Tiago coloca aqui também, ele usa um outro recurso, que é um recurso também das argumentações que os gregos antigos já usavam, que é a questão da diatribe. Aqui ele coloca de uma forma a argumentar bem dura, bem enfática. Quando ele faz a pergunta é porque ele quer enfatizar para que eles de fato viessem a mostrar, que viessem a provar a sua sabedoria, ou pelo menos aquilo que eles diziam que era a verdadeira sabedoria no ponto de vista deles. Talvez aqui Tiago esteja reportando ao verso 1 desse capítulo, que é quando ele trata a respeito de mestre. Vocês que querem se tornar mestres, tomem muito cuidado no falar. Eu creio que ele continua aqui falando principalmente para aquelas pessoas que estão à frente, aquelas pessoas que estão exercendo algum tipo de liderança. Mas não só de liderança, eu creio que nós podemos aplicar, trazer esse texto para todos nós cristãos, especialmente. Ele está aqui falando para a igreja, está falando para aquelas pessoas que fazem parte do povo de Deus, que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, e a sua palavra, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, como a sua única regra de fé e de prática. Então Tiago ele desafia para que eles viessem a mostrar as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Então nós vamos aqui, ele faz uma introdução desafiando aos seus leitores, aqueles primeiros irmãos, a que mostrem a sua sabedoria, que provem a sua sabedoria através desses aspectos aqui essenciais da vida de um verdadeiro cristão, imitando assim o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Ele diz: mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Então, Tiago faz esse primeiro momento no verso 1 de chamar a atenção deles, para que eles viessem a provar sua sabedoria. Na sequência ele vem falando a respeito daquilo que era a sabedoria, mas não a sabedoria da parte de Deus, não a sabedoria verdadeiramente espiritual.
e no final ele vai explicar como deve ser a conduta da sabedoria, como deve ser manifestada a mansidão de sabedoria através daquilo que ele continua a falar nesse texto. Então aqui nós aprendemos coisas maravilhosas a respeito da verdadeira sabedoria. Eu comentei que o Tiago ele usa de um recurso que é da retórica, mas não somente esse recurso, e aqui eu retomo aquilo que eu queria dizer. Ele usa o outro que é conhecido como diatribe. É uma crítica excessivamente rigorosa, severa e também mordaz. Ele queria enfatizar, meus queridos, vocês, na verdade ele estava dizendo assim, vocês acham que são sábios, mas vocês não estão demonstrando a verdadeira sabedoria de Deus, sabedoria que vem do alto. Vocês podem até ter algum conhecimento, mas não o verdadeiro conhecimento. Então aqui eu quero até aproveitar para falar de uma pequena distinção entre conhecimento e sabedoria. Então nem todos que possuem conhecimento, eles têm sabedoria. Eles podem até saber. Eu creio que todos nós vemos pessoas, como o texto aqui vai desenrolar, que são realmente possuidoras de um conhecimento, né, de uma expertise, vamos assim dizer, tem um aprofundamento em determinada área, mas eles são pessoas orgulhosas. É isso que Tiago aqui quer advertir. Né? Vocês estão demonstrando de uma forma errada. Vocês precisam mostrar por meio de mansidão de sabedoria. Lá no capítulo 1, a qual nós já estudamos, no verso 21, ele fala a respeito do ouvinte. O ouvinte precisa não somente ouvir, mas acima de tudo praticar. E a verdadeira sabedoria ela é demonstrada na prática, através das condutas, das ações, no trato de uns com os outros. É assim que realmente precisa ser mostrada a sabedoria. Lá no verso 21 do capítulo 1 diz: acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. Então a palavra de Deus deve ser acolhida com mansidão, né? Com uma certa tranquilidade, com calma. E é essa mesma palavra, que é a sabedoria de Deus, deve ser também manifestada e ministrada dessa mesma forma. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E como nós muitas vezes enfatizamos para os irmãos, aquilo que Jesus requer de nós é aquilo que Ele mesmo vive. Então Ele é o exemplo sempre do conhecimento e da sabedoria prática para nós. Ele sempre é o modelo para nós de tudo aquilo que Ele exige de nós. Então lá em Mateus 11 Ele fala isso. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para a vossa alma. E na sequência do texto ele vai mostrar aquela que não é a sabedoria que vem da parte de Deus. Ele diz: irmãos, se vocês têm inveja amargurada, aqui seria, a palavra no original zelo, zelon. Então o Tiago está usando aqui o significado de zelo no sentido negativo. Ele fala: vocês estão com inveja zelosa, ou seja, uma inveja muito clara, muito direta com relação a outras pessoas. É o orgulho do conhecimento, e esse orgulho do conhecimento é mau. Infelizmente nós vemos pessoas, né, que têm conhecimento bíblico, doutrinário, teológico, são profundas na Bíblia, mas é de uma arrogância profunda igualmente. Então o Tiago aqui ele fala: não deve ser dessa forma que vocês devem manifestar a sabedoria de vocês. Vocês têm que tomar cuidado com a raiz de amargura que causa um estrago muito grande na vida das outras pessoas. É isso que nós vemos lá em Hebreus 12, verso 14. A Bíblia também, amados, nos dá um exemplo de uma inveja amargurada, que foi no contexto da família e no contexto também da igreja do Antigo Testamento, no contexto do povo de Deus. Deus chamou Moisés para liderar o povo, e lá em Números, no capítulo 12, nós vemos Miriam, juntamente com seu irmão Arão, falando contra Moisés. As seguintes palavras, diz o seguinte, eles falaram:
Porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. O Senhor ouviu aquilo que eles estavam dizendo, não é? Quem já leu o restante da história, Miriam foi acometida de lepra vindo da parte do Senhor, a qual foi curada através, obviamente, de Deus, mas também pela intercessão do próprio irmão Moisés. Ele falou: meus queridos irmãos, eu tenho sido muito manso com vocês. E esse tipo de coisa, essa inveja amargurada e esse sentimento de rivalidade, que é a mesma coisa que um sentimento faccioso, porque não tem como ocorrer de forma diferente. Se há uma inveja muito clara, muito profunda, muito evidente, isso vai desembocar numa rivalidade, vai desembocar num sentimento faccioso, né, de dissensão, de disputa. E a gente vê muito isso no mundo, não é? A gente vê muito isso no mundo, no aspecto secular, dos poderes do mundo. Se a gente lê ou estudar ou assistir qualquer coisa a respeito dos líderes, a gente sempre vê os embates, as tramas, as traições, né, as palavras, ou a inveja amargurada. Às vezes não fica claro para as pessoas, né, que recebem ou são alvos dessa inveja, mas por trás há rivalidade, há tramas. E tudo isso, a palavra de Deus vai nos falar que é algo que não procede de Deus, do Espírito Santo de Deus. Por isso ele continua dizendo: não se glorie nisso. E aqui o verbo está no imperativo, como mostrar através da mansidão de sabedoria, né, e boa conduta, que realmente eles estão vivendo a sabedoria vindo da parte de Deus. Ao mesmo tempo ele fala assim: não se gloriem disso. Vocês podem até ter uma sabedoria, só porque a sabedoria de vocês é uma sabedoria, como nós vamos ver mais na frente, que não procede de Deus. Ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca. Então, quando ele afirma isso, não se gloriem dessas coisas, ele continua dizendo: nem mintam contra a verdade. A verdade de Deus é totalmente diferente desse tipo de conduta, desse tipo de prática. E no verso 15 ele diz: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, que é a sabedoria de Deus. No verso 5 do capítulo 1, nós vemos ali o Tiago falando: se alguém precisa de sabedoria, necessita de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá. Ore, sem duvidar, para que realmente venhamos a alcançar a sabedoria que procede de Deus. Então, de certa forma, ele retoma aqui, falando desse aspecto específico. Se vocês estão passando por lutas, estão passando por tribulações, e realmente os irmãos do primeiro século foram atribulados, até o terceiro século, início do quarto século, era uma perseguição acirrada contra o povo de Deus, contra a igreja. Então ele fala: se vocês estão passando lutas por causa da fé, especificamente, mas a gente passa lutas também pela própria naturalidade da vida. Todos nós passamos lutas nesse mundo, não existe nenhuma pessoa nesse mundo que não passe. Então ele fala bem assim: queridos, não mintam contra a verdade. Essa sabedoria não vem da parte de Deus. Ela é uma falsa sabedoria, é uma sabedoria falsificada, ela não é a sabedoria verdadeira. Verso 15 continua dizendo: pelo contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. Ela é daqui da terra, ela é de baixo. E os verdadeiros cristãos devem buscar a sabedoria que procedem de Deus. Ela é animal. Essa palavra animal aqui ela pode parecer estranha, mas lá no original grego é psiquine, de onde vem a palavra psique. E aqui ele quer colocar o aspecto do natural. Não fala do animal, o bicho, mas fala do natural. Assim como lá em 1 Coríntios 2, verso 14, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, ele diz o seguinte: que o homem natural não aceita as coisas de Deus. Esse natural aqui é um contraste com o espiritual. É em contraste com as coisas verdadeiramente do Senhor. Então, esse tipo de sabedoria que Tiago aqui desafia aqueles irmãos a abandonarem. Porque se ele aqui está afirmando: mostrem essa sabedoria. Não se gloriem
desse tipo de conduta que vocês estão vivendo, porque isso é coisa terrena, não é do alto, não é de Deus. Ela é natural, ela é animal. E ele continua aqui dizendo, é diabólica. E aqui eu não queria falar que não é questão simplesmente de que aquelas pessoas estavam possuídas pelo diabo, porque quem está com Deus, maior é aquele que está nele, que é o Espírito Santo de Deus. E quem está em Deus também, o maligno não toca. Mas se nós não estivermos vigiando, atentos, realmente em oração, na vigilância, que a Bíblia chama de vigilância espiritual, nós podemos sim seguir as sugestões do maligno. Então esse tipo de conduta é natural na ação e nas atitudes que o diabo faz com a vida das pessoas, mas não é de fato de Deus. E no verso 16 ele fala, pois onde há inveja e rivalidade, a qual nós vimos que ele já citou lá em cima, agora ele vem mostrando quais são as consequências. Aí a confusão e toda sorte de coisas ruins. Mais na frente, queridos, nós vamos ver quando Tiago pergunta, de onde procedem as guerras e as lutas entre vós? E ele vai explicar que justamente é por causa desse coração, que não está verdadeiramente buscando a Deus. Então aqui ele vai dizer, vai gerar confusão. Por que ocorrem problemas na igreja? Muitos dos problemas são causados pela falta de sabedoria vinda do alto, vinda de Deus, vinda da própria palavra de Deus. E aí nós damos lugar a essa inveja amargurada, a esse espírito faccioso. E aí começam a surgir os problemas da igreja. Então é nesse sentido que Tiago está falando para a gente buscar essa sabedoria que é de Deus, a qual nós vamos explicar aqui na sequência. Essa sabedoria terrena, animal, demoníaca, ela leva a todo um estado de desordem. 1 Coríntios 14, verso 33, Paulo fala aquela igreja de Corinto, que talvez seja a igreja que a gente vê mais claramente, que ela é uma igreja problemática, ela era difícil, é uma igreja onde havia divisão, era uma igreja onde havia incesto, onde havia uma prática de pecado de algumas pessoas, muito pacífica, havia problema na ceia, havia problema no culto público, havia falta de amor, havia disputa por causa de dons, havia um grupo chamado grupo dos espirituais, que talvez sejam aqueles que falassem línguas, e eles falam, não, nós falamos diretamente com Deus, então nós somos melhores. E aí Paulo vai explicar tudo, queridos, nós somos corpo, cada parte do corpo tem a sua importância, cada parte do corpo foi colocada ali por Deus, Deus é quem distribuiu os dons individualmente, não existe uma parte que é menosprezada com relação a outra. E aí no finalzinho desse capítulo 14, 12, 13 e 14, ele fala dos problemas que estavam acontecendo ali com relação aos dons, e no 13 ele insere ali, faz uma quebra proposital, colocando o amor. Se não tiver amor, se nos nossos relacionamentos realmente não estivermos vivendo, buscando não somente os nossos próprios interesses, as nossas próprias vontades, nós não estamos exercitando o amor verdadeiro de Deus por nós e o amor de Deus, que Deus quer que nós tenhamos uns pelos outros, que é exemplificado na própria pessoa do Senhor Jesus. Então nesse texto aqui ele diz, porque Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então, verso 17 ele diz, mas a sabedoria lá do alto. Então aqui, verso 13, ele vem lançando o desafio. E no verso 14, 15, 16, ele mostra como é manifestada essa sabedoria terrena, animal e demoníaca e todos os prejuízos que esse tipo de sabedoria, entre aspas, ele é vivido no contexto dos irmãos, seja de qualquer aspecto, mas aqui a gente pode falar principalmente da igreja e também da família. Mas a sabedoria lá do alto, verso 17, é primeiramente pura. E não é por acaso que Tiago começa com esse aspecto. A sabedoria, ela é pura. É interessante quando nós olhamos no original, na língua grega, que a palavra aqui é hagios.
né? De onde vem aqui, em latim é Agnus, né? Tem uma música muito conhecida chamada Agnus Dei. Ela tem a sua origem aqui, não é? Muito semelhante tanto na língua grega como no latim, que às vezes derivou do grego. E aí ele usa aqui Agnus, que é santo. Então, a sabedoria, em primeiro lugar, ela é santa, ela é pura, ela é isenta de maldade, ela é isenta de más intenções, das estratégias que muitas vezes a gente vê no nosso próprio contexto de igreja, né? Aquelas articulações, aqueles tipos de conversa, né? Na frente é de um jeito, por trás, campanhas e tudo mais. É esse tipo de coisa que a palavra de Deus aqui está indo contra. Ele fala, em primeiro lugar, a sabedoria ela é pura, não é? É a sabedoria que se revela em pureza moral, livre de pecado e sem a intenção de fazer algo errado. Então, essa é a base da sabedoria. E aí, na sequência, ele fala de 3 marcas que tem a ver com a atitude, depois nós vamos ver da ação e do julgamento. Então, a base é a pureza, ela é santa, ela é isenta dessa malícia ou da maldade. Depois ela é pacífica, é uma sabedoria que traz paz. E aí nós precisamos nos perguntar, será que na minha conduta, no meu falar, no meu agir, eu estou buscando o vínculo da paz, buscar a paz no contexto ao qual eu vivo, seja qual for, no trabalho, na família, na igreja, onde nós estivermos? Será que nós estamos buscando isso, a paz? Aqui nos fala que a sequência ela é maravilhosa. Depois do pura vem uma sequência que é a lógica da sabedoria do Espírito Santo. Ela deve ser santa e pura, e depois pacífica. Eu sei que nem sempre as coisas vão se encaminhar para a paz. Paulo até mesmo fala, de vez em quando é preciso ter, né, algum tipo de divergência entre os irmãos, até para que venha prevalecer as verdadeiras lideranças, o verdadeiro servo de Deus, a verdadeira serva de Deus. Então aqui nós reconhecemos que nem sempre é fácil conciliar. Paulo mesmo fala que o que depender de nós devemos ter paz com todo mundo. A única coisa que nós não podemos negociar é com a verdade. E de vez em quando a gente precisa entrar numa certa confusão para desafiar. Já imaginou Tiago escrevendo essa carta? Ele fala, queridos, a sabedoria deve ser santa e deve ser pacífica. E aqui ele desafia, mostre a sabedoria de vocês. Essa sabedoria de vocês não é a sabedoria do alto. Então ele aqui, talvez para aqueles que ouviram, não o receberam de uma forma satisfatória. Houve uma dificuldade na recepção da mensagem. Então é preciso buscar sempre a paz. A sabedoria ela é pacífica, mas não em detrimento ou em lugar da verdade. Como já falou aqui o Martinho Lutero, no século XVI, o primeiro grande reformador da igreja. Ele falou, a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. E ele não temeu, ele não negou o santo nome de Jesus quando ele esteve numa dieta, né? Dieta era uma organização para se retratar diante das autoridades políticas e religiosas, né? Com enviados do Papa, e ele falou assim, eu não posso ir contra a minha própria consciência. Se quiser matar, pode ficar à vontade, mas eu não posso ir contra a consciência, que é a consciência que ele agora adquiriu por causa da verdade da palavra de Deus. Então ela é pura, ela é pacífica, ela é gentil. Gentil aqui pode ser traduzido por razoável. Na própria escritura ela também já foi traduzida por moderada. Lá em Filipenses 4:5 diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Está falando aqui de quê? De procedimento, de como age, de como fala, né? Sem a precipitação, sem a maldade no falar. Então ela é gentil, ela é amigável. O que é que significa amigável? É fácil de se relacionar,
é acessível, né? Às vezes a gente vê, principalmente em filmes, as pessoas com medo, né, do seu chefe, né? E também tem liderança, pastores, presbíteros, né? Muito duros, né? Que as pessoas têm até medo de chegar, de se aproximar. Só que a Bíblia aqui nos fala que a sabedoria ela é amigável, ela é tratável, ela é fácil de chegar, não é isso? Aqui diz isso, ela até mesmo ouve a opinião dos outros e, se for preciso, ela acolhe a repreensão, a admoestação e busca corrigir as suas atitudes, porque líder também erra, líder não tem o conhecimento de tudo e também não sabe lidar com tudo. Aí nós precisamos dessa sabedoria e assim vamos também aprendendo uns com os outros. Então a base da sabedoria aqui, ela é, primeiramente, pura, ela deve ser santa. Depois nós vemos as questões de atitudes. Ela é pacífica, ela é gentil e ela é amigável. E aí a seguinte, ela tem a ver com a questão da ação. Então como é que age uma pessoa que é verdadeiramente sábio? Ela é cheia de misericórdia. Se a gente for olhar quantas bem-aventuranças Tiago está colocando aqui nesse texto, ele fala de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. No próprio Sermão do Monte, a Bíblia fala das nossas boas obras, para que as pessoas glorifiquem a Deus através da nossa vida. Nós já falamos sobre isso na sequência aqui dos estudos de Tiago, como é importante o testemunho. Eu tenho que falar e eu tenho que viver. Eu tenho que manifestar a minha religiosidade de uma forma verdadeira. Como ele fala, a verdadeira religião pura e sem mácula para com Deus, e ele vai explicando. E aqui, a última delas tem a ver com o julgamento, com os julgamentos. Quando a gente vai conversar, quando nós estamos em uma reunião, ou até mesmo precisamos dar uma opinião para resolver alguma dificuldade, o texto aqui nos fala que essa sabedoria ela é pacífica. Eu dizendo, ela é imparcial, ela não toma partido. Partidarismo, nós já vimos antes que é questão de pecado. Ela é sem fingimento. Então, ela tem a ver com o julgamento. Ela é imparcial e ela não é hipócrita. A palavra mesmo no original é anipócritos. Anipócritos. Né, que é sem hipocrisia. Então, é o sem fingimento. O fingimento é uma hipocrisia. E quando nós lemos, amados, principalmente o Evangelho de Mateus, que sempre fala assim das palavras duras que Jesus teve com os religiosos, a coisa que ele mais detestava era a hipocrisia. Tudo aquilo que estava acontecendo em termos religiosos, de tempo, de culto, era tudo uma falsidade. Por isso que ele entrou no templo e mandou o sarrafo, né? Mandou a chicotada em todo mundo, derrubou as bancas e falou, não, aqui é a casa do meu pai. Aqui é casa de oração para todas as nações. Tudo aquilo ali era hipocrisia. Né? É como a famosa parábola da figueira. Jesus olhou, tinha folhas, mas não tinha fruto. Amaldiçoou a figueira. Aquilo era uma parábola viva do povo de Israel, ou pelo menos de boa parte de Israel, dos cultos, das coisas que estavam acontecendo ali. Jesus amaldiçoou e no outro dia ela secou totalmente. Então, a verdadeira sabedoria, ela não é hipócrita, ela é sincera, ela não é fingida. Ela faz julgamento de forma imparcial, sem a hipocrisia. Como diz Paulo lá em Romanos 12, verso 9, o amor seja sem hipocrisia. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se ao bem. Tiago finaliza aqui, verso 18, com mais uma argumentação muito vigorosa, com algo que lembra um tipo de provérbios. Isso lembra, não só lembra, mas tem referência àquilo que está escrito no Antigo Testamento, livros proféticos,
e também palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz aqui no verso 18, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Eu vou citar aqui apenas 2 versículos. Um do Antigo Testamento, Isaías 32, verso 17. Veja só se não é muito semelhante ao que Tiago traz nesse texto. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. E Jesus também disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, é em paz que nós vamos semear o fruto da justiça. Justiça aqui, irmãos, fala da vida dos justos, da prática dos justos, de como deve ser o comportamento, de como deve ser a conduta daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Então, nós vimos isso aqui, que é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Finalizando, apenas 2 conclusões. Primeira delas, a sabedoria terrena, de modo algum, é a verdadeira sabedoria. Então a gente até reconhece muitas pessoas inteligentes, sábias, né? Eu creio que todo mundo gosta de ouvir uma pessoa que tem uma palavra boa, uma palavra que é a verdade, né? Que ela coincide, né? com a experiência da vida, e assim nós aprendemos muito com elas. Mas ela não é a sabedoria vindo da parte de Deus. Como a gente vê lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele fala, onde estão os sábios e os entendidos, né? Que eles não conseguiram encontrar a sabedoria e a salvação de Deus. Então aqui ele diz que, em primeiro lugar, essa sabedoria de baixo, sabedoria terrena, ela busca os seus próprios interesses acima de todas as outras pessoas, ou talvez de um grupo. Por isso que o texto aqui nos fala para a gente evitar o partidarismo e ser imparcial. E aí os conflitos passam a ser inevitáveis. Então, a fim de manter a paz com todos, nós precisamos sondar os nossos corações e entregar os nossos desejos egoístas ao Senhor, confessando se as nossas atitudes elas são pecaminosas. E a última conclusão, a pessoa sábia demonstra sabedoria através das obras. Como resume bem o verso 17, ela é primeiramente pacífica, depois, melhor dizendo, é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. E aí, como nós aqui já falamos um pouco, Jesus agiu assim com as pessoas, sem negociar a verdade, obviamente. Então, que Deus, amados, venha aplicar, venha trazer essas lições preciosas, que você possa não só ouvir aquilo que eu falei, mas retornar ao texto, ler, meditar, e a meditação por si só vai trazer oração, né? Peça a Deus a iluminação, peça a Deus para te confrontar, como nós vemos lá no Salmo 139, vê, Senhor, se há algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, sonda-me, Senhor, e assim é que nós seremos continuamente, como a gente vê lá em 2 Coríntios, continuamos a ser transformados de glória em glória. Amém? Vamos fazer mais uma breve oração. Pai bendito, louvado e engrandecido seja o teu nome. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, que o Senhor venha aplicar, ó Deus, poderosamente a verdade, ou as verdades, ou as lições da Tua Palavra nas nossas vidas. Nos ajudas, abre, ó Deus, a nossa mente, abre o nosso entendimento, para realmente venhamos a viver de formas sábias aqui neste mundo. Em nome de Jesus, amém. Deus assim os abençoe, poderoso nome de Jesus.